conduzir esse painel, esse debate com vocês. Boa tarde, pessoal. Acredito que um pouco cansados, né? 3 horas de informação e com 3 ícones da cafeicultura brasileira. E a gente aprendendo, querendo aprender mais, né, Cláudio? Que a gente conversando ali, cada slide, cada palestra, o Cláudio falava assim, é um assunto para mais uma palestra, para mais informação. E falar para vocês que esse workshop saiu, Favarim, estava falando com o Cláudio, na Fene Café, acredito, de 2017 a 2018, que você e o Cláudio sugeriu da gente fazer um workshop linkando a nutrição com a fisiologia. Demorou, mas saiu. E a gente conseguiu fazer, né? Então, a gente começou esse projeto há 3 anos, tivemos 2 anos de pandemia, 3 anos atrás. Eu fiz algumas considerações aqui, mas devido à adiantada do tempo, eu acredito que é mais importante para a gente abrir para as perguntas do pessoal. Coloca para mim 20 minutos aqui, só para a gente se basear no tempo, que na sequência a gente tem a palestra com o ministro Alisson Paulinelli. Então, André, se tiver alguém para fazer pergunta, que seja objetivo, diga o nome, né, objetivamente o nome e enderece para a gente aqui aos palestrantes aqui, por favor. Rogério, não. Vou começar aqui com... me chamo Guilherme. Professor Cláudio, parabéns a todos, né, que foram os palestrantes aí. Muita informação. A cabeça já está saindo com 30 quilos de informação, muita coisa. Mas assim, sendo direto, professor Cláudio, eu queria que o senhor desse a opinião e explanasse, como o senhor falou da colheita mais cedo, até eu e o Mosca já discutiu uma vez sobre isso, sobre colher cedo para o próximo ano, a planta produzir mais. Eu queria que o senhor desse uma opinião com relação aos aceleradores de maturação e os retardadores de maturação que estão no mercado. Como é a visão do senhor a respeito disso? Guilherme, obrigado pela questão. Se você está saindo com 30 aqui de conhecimento, você está bem, viu? Levando bastante coisa. A gente fica satisfeito, né? Mas, assim, eu não tenho experiência de trabalhos que eu fiz e não conheço esses produtos que estão no mercado, sabe? Não é uma área que eu tenha atuado, né? Eu só conheço da experiência, da fisiologia, do que a gente ensina e que a gente entende, né? De questão de maturadores, né? Que você coloca um produto, uma base, questão de etileno e tudo mais, tem que colocar num tecido que já iniciou aquele processo que aquele hormônio estimula, né? Daí você só dá aquele empurrão para algo que naturalmente já vai acontecer, né? Tentando acertar o time ali do momento, né? Não sei te acrescentar muita coisa além disso daí, por não ter experiência com, né, com essa área, não é uma área que eu trabalho dentro da fisiologia. Rogério. Rogério Quiabai. Eu sou do Canefra, lá do Espírito Santo, né? Um pouco diferente. E eu queria dirigir a Favarim, depois que talvez o professor também responda. Naquele curso que você fez lá de reciclagem de café, eu aprendi com você do preparo profundo. O desafio qual que é do preparo profundo? Nós estamos fazendo lá no Espírito Santo. Um equipamento, um subsolador que custa 120 mil e o batedor mais 50 mil. É uma operação lenta, é 1 km por hora. Então, isso onera aí, quando você chega para o produtor, em área de consultoria, nas nossas áreas, a gente faz. Isso dificulta um pouco. Mas é fantástico, eu vou te mandar as fotos daquilo que a gente está fazendo e a braquiária no momento. Outra coisa que eu queria perguntar a você é sobre silicato de potássio, com essa dificuldade de cloreto e demais nutrientes aí. Eu aplico? Quando é que está disponível? É óxido, não é óxido? Como é que é isso? Me explica. Eu conto quanto desse potássio para a planta, para aquele ano agrícola? A outra pergunta seria, eu acho que nitrogênio, a fonte mais barata, mais usada no mundo, é a ureia. Nós utilizamos ureia, eu utilizo a ureia desde 1980. Nós produzimos, nós temos uma área de Conilon produzindo 480 sacas em 4 anos. É ureia. 4 aplicações de formulário tradicional em pivô. Então, eu não tenho que dizer que ureia. Agora, eu fico uma pergunta. Será que esse monte de volatização, que é sempre que eu estou em evento, será que não aproveita via folha? Tem alguma coisa que é impossível isso. Impossível não ser aproveitado, porque é muita perda. Mas a planta está mostrando para mim que está produzindo. Quem é que pode responder aí? São 3 perguntas, né, Rogerinho?
A primeira sobre o preparo profundo do solo. Realmente, quando nós discutimos essa questão de preparo profundo, o que eu percebi é que algumas empresas acharam, então, bom, preparo profundo, permita usar a expressão, vamos enfiar até o cabo. Não precisa tudo isso. Se você, por exemplo, estava jogando o calcário e incorporando em 15, 20, de repente você entra com uma haste, jogando a 40 centímetros de profundidade na ponta da haste, descendo, não é? Pela ponta da haste. A 40, a resistência para você romper esse solo a 40 é muito menor do que o pessoal estava indo a 70 centímetros. E com você está fazendo isso, né? Então é caro mesmo. Agora, veja bem, uma coisa era colocar o calcário em cima e esperar ele chegar até 60, 70. Quando você põe a 40, dali, onde o solo quase não tem problema já de compactação a essa profundidade, para descer pela porosidade do solo e até por aquele trincamento que o solo dá quando você passa essa haste, ele faz o resto de descer. Então o implemento não precisa ir até lá embaixo. Então eu acho que você pode reduzir um pouco o seu custo nesse aspecto. Segundo, você perguntou do silicato de potássio. Carbonato de potássio, carbonato de cálcio, tem solubilidades baixas. O silicato também tem uma solubilidade baixa, né? Embora seja de potássio, sei lá, de siderurgia, de onde for. O que você precisa saber qual que é a reatividade desse material? Ele reage em quanto tempo? Se possível, dentro de 3, 6 meses. Então daí, veja bem, se você precisa para fornecer para essa safra, talvez ele não seja suficiente, mas para as outras ele pode ir liberando no tempo, tá? Então tem essa questão da solubilidade, e a solubilidade também vai ter a ver com finura do material. Quanto mais fino, a reatividade tende a ser maior, mas poderá ser utilizado. Só precisa tomar cuidado com a liberação, em que prazo que isso acontece. Segunda. Terceira, a ureia. Isso que você levantou é uma verdade. Se a gente for pegar os resultados de pesquisa que fala, olha, a ureia volatiliza 70%. Você fala, bom, eu joguei 100 quilos, joguei 70 fora, foi virado gás. E a minha lavoura está indo bonita com 30 quilos, então não precisava de 100. Ou a volatilização, se aconteceu, naquelas condições em que o experimento quantificou, não é a mesma que está acontecendo no campo. Segundo, nós fizemos um trabalho lá em Piracicaba, na Exalc, usando ureia com N15 marcado, e colocamos dentro de um recipiente em que corrigimos o pH para que ela não descesse para o solo. Então eu peguei aquele recipiente, o pH colocamos a 7 para potenciar a volatilização da ureia. Colocamos dentro desse recipiente. É evidente que ele não foi para o solo, portanto o café não pegou. Mas encontramos o N15 no pé de café. Então o que volatilizou? Uma quantidade que na época foi estimado em 20, não chegava a 30% do que foi volatilizado desse recipiente que não era perfurado, portanto não entrou no solo para o café absorver. Aquilo que foi detectado no pé de café era N15 de NH3, que volatilizou e a folha assimilou. Então tem muita coisa ainda, não é, para a gente. É claro que esse aproveitamento, se você aplica no meio da área e a sua lavoura é aberta e venta bastante, então a chance de reaproveitar é menor. Se você tem uma lavoura mais fechada,
No caso de vocês que tem bastante, que é conilon, bastante ramos, não é? 5.000 plantas e é multicaule, né? Multicaule. Então, já pensou quanta área foliar tem ali para captar esse N que está volatilizando? Eu acho que é bem significativo. E talvez por isso que você olhe a sua lavoura e fala, está funcionando, está bem. Eu digo para você, a planta está dizendo, continue assim. Continue assim. Legal. O professor Douglas falou de fontes, né? Eu acredito que você deve estar doidinho para falar aí. É legal, excelente a pergunta, né, que remete um pouco, eu venho fazendo isso há muito tempo e tem dado certo aos seus olhos, né? Mas eu acho que a gente deve olhar para frente e evoluir em algumas coisas que são importantes, né? Primeiro, temos que pensar na dose que está sendo aplicada. Certamente, essa dose é muito maior do que a necessária e está levando a um suprimento adequado, mesmo com altas perdas, certo? Segundo, nós não podemos acreditar em tudo que fala na televisão. Por que a ureia é o fertilizante mais utilizado? Nós vemos investindo em nitrogênio há mais de 50, 60, a síntese da amônia foi em 1914. Nós temos planta na Alemanha, nós temos planta do tamanho de uma cidade de ureia no Catar. A indústria de fertilizantes vai se reverter a produzir outras fontes de uma hora para outra? Não. E outra, faça o cálculo do ponto de N em função da eficiência da fonte. Coloque a eficiência da fonte. Você vai ver que nem sempre a resposta vai ser que a ureia é o fertilizante nitrogenado mais barato utilizado na cafeicultura. Façam isso, tem experimentos 6, 7, 8 anos de duração e a gente já está notando queda de produtividade em dose, subdose de 150 quilos por hectare de N ano, que é uma dose que eu não estou colocando a mais considerando a perda, certo? Então nós temos que tomar cuidado com o ambiente que nós estamos lidando, né? Essa é uma questão super importante. Agora, eu tenho uma crítica a essa questão da absorção de ureia via folha. Por quê? Se a gente perde 100 quilos de nitrogênio na forma de amônia, aplica 100 quilos de nitrogênio na forma de amônia. Eu falei ali que, em média, a gente perde 30. 30% de 100 são 30 quilos. 30% de 30 são 9 quilos. Isso é muito pouco para falar que eu vou percorrer um caminho onde eu vou usar um fertilizante, que eu vou aplicar ureia no solo, ela vai perder 30% e eu vou confiar que 30% vai ser absorvido pela planta. Sinceramente, eu como agrônomo, pesquisador, trabalhando na parte de fertilizantes, eu não acredito que esse seja o melhor caminho para a gente melhorar a eficiência de uso de nitrogênio. Simplesmente sentar na cadeira e falar assim, não, vou aplicar ureia, vai perder, mas vai absorver pela folha. Isso, sinceramente, não entra na minha cabeça, certo? Até porque a quantidade é muito pequena que é reabsorvida pela folha. E depende velocidade de vento, área foliar, depende de uma série de fatores importantes ali, certo? Então, eu não entendo isso como uma boa estratégia. Vamos usar a ureia, vamos perder e ela vai reabsorver via folha. Para mim não entra na minha cabeça, essa é a minha opinião, sendo bem objetivo. Legal, temos mais duas perguntas. Agora o Zé Marcos e depois já o colega do Norte de Minas. Objetivos aí que nós temos 7 minutos e meio, hein? Tá. Boa tarde, pessoal. Parabéns, professor Pagotto, parabéns, professor Douglas Guelph e o professor Favarin. Eu sou o Zé Marcos, trabalho na ICL. A minha pergunta vai para o professor Favarin. Gostei bastante, professor, daquele gráfico que você mostrou do balanço de raiz e parte aérea, aqueles dois modelos, né? Um modelo com maior parte aérea, o modelo ideal, segundo o senhor, com maior parte aérea e menos raiz, e um modelo com menor desenvolvimento da parte aérea e maior desenvolvimento de raiz. Pensando nesses dois modelos, professor, qual, na sua opinião, que vai resistir mais ao estresse hídrico? E qual desses dois modelos é mais eficiente para absorver, para aproveitar nutrientes? Isso aí tem a ver, a planta pode não ter encaminhado muito carboidrato para fazer bastante raiz, mas se essa raiz se desenvolveu na direção de onde há umidade,
E as raízes de subsuperfície, o Paulo Mazafera mostrou ontem, elas são muito mais eficientes para absorver água do que as raízes superficiais, por uma razão simples. Começar a faltar água na superfície, os sais que tem na superfície abaixa demais o potencial da água na superfície. Fica tão negativo na superfície que é bem mais negativo fora da raiz do que dentro da raiz. Então, entra menos. E lá embaixo, como a diluição de sais é bem menor, o potencial da água em profundidade, ainda que o sistema radicular seja menor, é uma água que está pouco negativa, é quase que uma água pura. Então, qualquer potencial um pouco mais negativo dentro da raiz, está entrando. Então, não para, enquanto que em cima pode ter parado. Então, o fato de a quantidade não ser maior, depende de onde foi. Se ela explorou em profundidade, né, porque ali eu fiz em termos de massa, eu não fiz em termos assim, mostrando, crescendo nesse sentido, né? Então, depende se for para a zona úmida, e aí na zona úmida você não precisa ter grandes quantidades. Tanto é que toda a agricultura nossa, se você fizer um gráfico, pegando massa de raiz dos primeiros 10, de 10 a 20, de 20 a 30, você vai pegar um V assim. Por quê? Sempre tem mais aqui, menos, porque o limitador aí é oxigênio, tá? Então... Legal. Cadê o André? Porque Oi. Nisso tudo que a gente falou das opções, a gente gostaria de explorar um pouco mais, professor, a parte que você falou da fisiologia, de a gente colher mais cedo, da diferenciação, da iniciação. Vou perguntar disso aí, amigo. Ajuda eu aí. Oi? Só tinha que ser o Ronaldo, lá de Itaiobeiras, entendeu? E aquilo que a gente falou, né? Ela tá diferenciando e ela ainda tem que encher o grão, né? Ela tem que concentrar no grão, e a gente está numa fase muito importante de transição da planta para o próximo ano. Então, como que deve ser essa adubação, essa fonte? É uma série de coisas que a gente pode trazer para ser discutido na Fene Café no próximo. Quem que vai fazer? O Ronaldo? Ronaldo. Oi, Mosca. Pode fazer sua pergunta. Boa tarde, Ronaldo, aí lá do norte de Minas, Itaiobeiras. Professor Pagotto, satisfação imensa sempre ouvir o senhor, viu? É sempre um prazer ouvir tão grande conhecimento na parte fisiológica aí no café. A gente sempre fica muito satisfeito de ouvir o senhor, também o professor Paulo, o professor Favarino. Na verdade, o senhor apresentou aí uma tabela justamente sobre as safras. A colhida, colher um pouco mais cedo, colher na parte adequada do ponto do café e um pouco tardio. Nos dados que o senhor apresentou, se não me falha a memória, os dados de colher antes o café e colher na forma adequada não deu diferença estatística. Por que o senhor recomenda, então, colher o verde? Não estou falando, não recomendei colher verde, né? Você está correto na interpretação, né? Nesse experimento que foi feito, nessa lavoura, né, no adequado, né, e no precoce, estatisticamente a gente não teve diferença, né? Tanto é que a gente conduziu a discussão, Ronaldo, no sentido de que as colheitas mais tardias são realmente as problemáticas, né? Não necessariamente as tão precoces. Você entende? Então, entre o precoce em relação ao adequado e entre o tardio em relação ao adequado, o tardio é mais problemático que o precoce, pelo menos o que os dados mostraram, tá certo? A gente fez um outro trabalho com outra lavoura, nós tivemos resultados um pouquinho diferentes disso daí, tá bom? Agora, assim, de forma geral, independente dos números que não mostraram essas diferenças, sinaliza para a gente o seguinte, que às vezes é possível a gente manter as colheitas nas épocas adequadas, né, e assegurar, né, as produtividades de forma adequada ao longo do tempo, tá certo? Legal, tem mais, André? Pessoal, mais uma pergunta aí, alguém tem? Vai lá. E também o Favarin puxou a orelha, eu não sei se o Gladstone está aí, o Rodrigo Ticle usou ele, cadê o Gladstone? Está aí ou não? Para falar da parte de população de planta por hectare, né? O que é bom, o que é ruim, se é 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil plantas por hectare. Qual que é a viabilidade disso, qual que não é, né? Então, é um assunto que, se a gente for discutir, a gente não sai daqui hoje, né, professor? Então, é um assunto para escrever livro. Né? Sim. Eu não sei se alguém tem informação, por isso que eu perguntei ao Gladys, que mexe com melhoramento, com variedade, se já até teria, para algumas variedades, um stand ideal, né?
para a gente continuar trabalhando, aproveitar melhor o adubo, em si, uma série de coisas. Foi o Tico? Você que perguntou, Tico? Não? Tá bom. População de planta ideal. Na realidade, nessa área, o que a gente faz é tentativa e erro. Por quê? Entre linhas, depende do trator, da indústria de máquinas agrícolas. Esse é um aspecto que eu gostaria de colocar para vocês, que nós corremos atrás das indústrias. Então, ela apresenta um trator, aí a gente fala que dá para reduzir. Mas se nós adiantássemos a pesquisa e chegássemos para a indústria, e é assim que tinha que ser, viu? Para quem faz semeadora, quem faz colhedora, olha, nós precisamos do implemento com essa característica, e não o contrário. Eles lá na prancheta, o engenheiro mecânico desenha, e aí, olha, se vira, é isso que eu tenho. Então, veja, que fica difícil de definir o que é ideal, porque é o que eu tenho de máquina. E hoje em dia, se você não mecanizar, fica impossível, né? Então, já restringe a entrelinha, né? Não dá para você ir muito além. Outra coisa, eu ia apresentar, mas eu tirei em função de outras coisas que eu coloquei. Nós temos dados de algumas plantas que o autossombreamento reduziu a expressão gênica da produção de lignina. O sombreamento impede, não é, o processo dentro da planta que produz lignina. Então, quando você começa a reduzir na linha agora, 40, era 50, 45, tem gente que está indo a 40, o que você está percebendo? Planta com a primeira carga, ou a segunda carga, tombando para lá, tombando para cá. Veja o inferno que isso fica. Por quê? Porque é muita sombra na linha, não lignifica, fica muito tenro. Então, é difícil de acertar isso, não é? Então, eu acho que a gente vai meio ainda que por tentativa e erro. Veja o que já está funcionando bem com a mecanização que aí existe, 5.000, 5.100 planta, sei lá, 5.300, perfeitamente mecanizável. Quem tem área plana e pode trabalhar, como é o colega lá, o Baracate, né? Que de tempo em tempo ele deixa uma linha mais larga, entra o pulverizador, solta a barra, é um trator com trampo, solta a barra na altura, acima do café, e faz tudo com pingente e vai embora. E a colhedora vai a cavaleiro, 7.100 mecanizável, mas são restritos para cada situação, e alinhado com o sol, porque quando você reduz na entrelinha, o que acontece? Se você faz e não segue o caminhamento do sol, essa planta alta, como a outra está muito perto, a partir de 10 horas já começa a sombrear um terço inferior, aí começa a jogar a saia fora. Então, veja quanta coisa que vai interferir, não é? Eu acho que uma visita aos que estão trabalhando com uma população maior poderá ser um indicador do que vocês podem seguir. É muita coisa. Gente, nosso tempo acabou, André, mas a última pergunta para a gente terminar. Boa tarde a todos, meu nome é Lucas Cupira, falo do norte de Minas também, Itaiobeiras. Primeiramente, gostaria de parabenizar e agradecer aos professores pela grande aula ministrada aqui hoje. E, professor Pagotto, eu gostaria que você comentasse a respeito, fisiologicamente, a respeito da indução floral, quando se tem o déficit hídrico controlado e quanto à irrigação plena, visto que um dos indicadores para iniciar a indução floral é a transição da fase chuvosa para a seca. E professor Douglas e professor Laércio, quanto ao aproveitamento dos fertilizantes, é muito interessante a maior quantidade de raízes para absorção. Não seria interessante, no período chuvoso, fazer uma adubação em área total para estimular essas raízes
a expandir mais pela área trabalhada? E se já existe algum estudo assim, poderia apresentar alguns dados? Obrigado. Obrigado pela... Estão me ouvindo? Obrigado pela questão. Acho que teve ontem, né, uma discussão aqui sobre essa questão do uso do DEF para a questão de concentração de florado e indução da abertura da flor, né? Acho que foi até o tema da palestra de ontem, né, que o colega discutiu aqui, né? Não estava aqui presente, né? Então, sim, já é um outro aspecto, uma outra vertente dentro do que foi discutido aqui como proposta, né? Que seria abordar mais aquela fase final do processo de floração, que são aquelas fases que antecedem a abertura da flor, né? E pega aquelas fases que eu não discuti aqui hoje, que é a fase de dormência e a fase de abertura da flor após esse período do déficit, né? Então, assim, realmente hoje a discussão não foi nesse sentido aí. A gente foi um pouco mais lá para trás, tentando entender o que está acontecendo lá atrás, né? Agora, resumindo, acho que a palestra de ontem já foi falado isso daí, né? A ideia de se ter esse déficit nesse período, né, seja ela diminuindo um pouco essa lâmina momentaneamente, né, ou aplicando ela de alguma forma. Sei que lá pelo lado do pessoal do Conilon tem uma outra ideia sobre isso daí. É uma ideia interessante que vai ao encontro do que é a fisiologia do café, certo? Algum nível de estresse, não quer dizer que tem que matar a planta de estresse, né? Na minha cabeça faz muito sentido que isso aconteça, tá certo? Agora eu acho que isso aí talvez caberia, talvez até uma outra discussão, né, e até rever um pouco do que foi a discussão de ontem, que mostra claramente a necessidade desse déficit, né, para que a planta concentre um pouco a flor. Não quer dizer que se ele mantiver irrigado, ela não vai abrir a flor, vai abrir lá na frente, porque tem outras condições que determinam a abertura da flor, tá certo? Mas é um caminho a ser seguido, sim, que talvez a gente até discutir isso aqui em outros eventos e tudo mais, né? Tem que ser considerado no processo produtivo para quem irriga café, tá certo? Entre não irrigar continuamente e tentar tirar essa lâmina um pouco. Nós estamos falando um pouco, não estou falando que tem que matar o café de sede. Mas não estou falando de um dia, uma semana, né, algo nesse sentido. Monitorar o estado da gema e o nível de estresse, porque senão também não tem sentido. Olha, eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Parece que foi assim, jogar lanço no cafezal formado em área total para estimular a raiz a crescer mais para as... É isso? Foi isso? Ok. Tá. Olha, não é fácil, essa resposta é um pouco complicada. Eu vou provocá-la de outra maneira para você pensar. Olha, imagine, não é que existe a resistência para o nutriente que foi absorvido na ponta da raiz caminhar, chegar no caule. Agora, você imagine se essa ponta da raiz está lá na ponta da mesa. Será que é interessante para a planta? O custo vai ser muito alto. Por isso que, às vezes, nós estamos, porque ainda é muito controverso na cafeicultura, será que não seria interessante eu provocar mecanicamente um corte radicular, não dos dois lados, e não profundamente, mas um corte? Por quê? A raiz que cortou e que ficou para o lado de lá, eu perdi. Mas não sei se você já viu, onde você faz um corte, quando você corta um ramo em cima, o que acontece? Só sai uma brotação quando você faz esqueletamento, ou sai mais de uma brotação no ramo? Um monte. Então, de um ramo produtivo, você faz vários. Quando você faz isso na raiz, faz assim a cabeleira, ó. E era uma raiz relativamente grossa, que quase não absorvia. Só que você fez isso por perto ali da projeção da copa. Então você criou um grande volume de raiz absorvedora mais perto do caule para chegar na folha. A distância é menor. Então eu acho que a gente deveria pensar nessa linha. Claro que eu não posso fazer dos dois lados ao mesmo tempo, porque senão crio o estresse dos dois lados e a planta pode sentir. Mas alternando no tempo, esse ano faço de um lado, espero a planta recuperar. No outro ano, daqui 2 anos, faço do outro lado. Para o quê? Trazer o sistema radicular distante mais perto para o caminhamento para chegar na folha, que é a fábrica, ser o mais rápido possível. Esse é o meu enfoque. Esse é o meu, acho que é o caminho a ser perseguido. Professor Douglas, quer complementar?
Eu estou totalmente de acordo com o professor Favarin. Eu acredito que existem outras estratégias, né, professor, melhor para estimular o crescimento radicular além da onde a gente tem a maior concentração de raízes, que é justamente ali na projeção da copa. Em algumas situações, né, professor Favarin, a gente pode ter até uma redução da eficiência do uso do nutriente se ele for aplicado muito longe da raiz. Caso específico, fósforo. Seria totalmente errado a gente aplicar fósforo na entrelinha para aumentar o crescimento do sistema radicular. A difusão é muito lenta. Isso não seria um estímulo suficiente para que essa raiz saísse ali da projeção da copa e passasse a explorar a entrelinha. Então, resumidamente, é muito desafiador isso, e eu acho que existem outras estratégias melhores para melhorar o desenvolvimento do sistema, melhores e mais baratas, né? Talvez uma calagem, né, na entrelinha, para estimular o crescimento do sistema radicular ali naquela região. Talvez, no meu ponto de vista, o primeiro passo talvez seria esse, para estimular o crescimento do sistema radicular além da projeção da copa. Até porque existem alguns nutrientes que se movimentam mais em profundidade. Isso sim acaba estimulando o aprofundamento do sistema radicular. Lateralmente é muito mais complicado no meu ponto de vista. Só mais um detalhe para fechar um pouquinho aquela questão da pergunta em relação ao uso da ureia. E eu esqueci de um detalhe super importante, que o que as políticas globais ditam hoje em termos de eficiência do uso de nitrogênio. Para vocês terem uma ideia, hoje na Alemanha, na Holanda, na Nova Zelândia e alguns países da Europa, é proibido a aplicação de ureia convencional na superfície do solo sem incorporação mecânica. Então, para vocês verem para onde a gente está caminhando em termos de exigência, não só em termos de aumento de produtividade, mas melhoria na eficiência do uso de nitrogênio, seja da ureia, seja do nitrato, seja do sulfato, enfim, de forma geral. Isso, se vocês forem buscar, está na legislação desses países. Se você for aplicar a ureia convencional na superfície do solo, ou você tem que ter um inibidor de urease, ou você tem que ter algum tipo de tecnologia, ou senão você tem que incorporar essa ureia 4 horas depois da aplicação, certo? Pode ser uma exigência muito grande em termos de Brasil, mas é o norte do que a gente vai enfrentar em termos de melhoria da eficiência de uso de nitrogênio, não só na cafeicultura, mas na agricultura de forma geral, não só no Brasil, mas no mundo todo. Professor Favarin, professor Douglas, professor Cláudio Pagotto, em nome do nosso presidente Cláudio Morales, a gente agradece demais a participação de vocês. Eu acredito que parte do nosso objetivo, professor Pagotto, que gerou muito mais dúvidas, né? Geraram muito mais dúvidas, para a gente fazer novas palestras. Agradecemos muito a vocês, uma salva de palmas para os nossos palestrantes, e eu passo para o Fernando chamar aqui, então, a próxima atração. E a próxima atração, ninguém mais, ninguém menos do que o nosso ex-ministro da Agricultura, indicado aí ao Prêmio Nobel da Paz, Alisson Paulinelli. E, mais uma vez, então, passar o recado aqui, aquele recadinho de sempre que todo mundo conhece, que é as boas-vindas aqui da Cultivo, que é a parceira, a empresa parceira dessa